Então, como é que começa? Com o agache. Quando ele chegou aqui, vocês vão ver que ele chegou nas viagens que ele fez aqui, foi entre 1925 e 27. Vocês vão ver que a fisionomia física do centro de Belo Horizonte é produto do trabalho dele. Ele veio aqui porque esse cara que era o prefeito era um intelectual, assim, do tipo desse cara que gosta de se projetar, aquelas coisas. E nada melhor do que naquela época falar em plano diretor, né? A fisionomia central de Belo Horizonte, aqueles prédios, Ibaté, aqueles prédios, até o Acaiaca, aquelas coisas, todos foram feitos quando ele esteve aqui, o Agache, ao fazendo o plano diretor, sempre o Juscelino frequentava muito o Rio de Janeiro, aquela coisa, sabe? Viu as propostas dele sobre edificações. Tínhamos um código de edificações, tinha os regulamentos todos, mas ele era, o caso dele era o seguinte, ele era a pessoa que vinha lá de Paris. Paris era Nova York de hoje, ou mais do que isso, talvez já seja uma outra cidade mais avançada do que a própria Nova York. Então veio aquele homem daqui e chegou lá no Rio. Chegou aí, está vendo fazer prédio de 12 pavimentos no Rio de Janeiro, em rua de 6 metros, Rua do Ouvidouro, aquela coisa toda. Achou aquilo estranho e tal, não sei o quê, então ele preparou um código de obra. A primeira coisa que ele fez foi o código de obra. E esse código de obra, quando eu me formei e comecei a trabalhar na prefeitura, com projetos na arquitetura, eu entrei em contato com esse agache, porque toda essa parte de regulamentação de construção era dele para aqui, para Belo Horizonte. Então nós vamos ver, está muito bem feitinho aqui, eu vou mostrar para eles, para vocês aí. Ele era uma pessoa muito organizada, maravilhoso. Eu acho um trabalho importantíssimo, sabe? Ele tinha preocupações assim. Ele, quando tirava uma fotografia, ele queria ver qual a sinergia que havia entre, por exemplo, o Pão de Açúcar e o Cocobá. Ele tinha essa ideia tridimensional, que naquele tempo ninguém fazia isso, o sujeito olhava unidimensional. O Juscelino veio como prefeito e adotou isso. Então, por exemplo... Mas quem trouxe, quem era prefeito de Belo Horizonte, quando o Agache? Eu não lembro quem era o prefeito. Eu acredito que seja o seguinte, mas se alguém tiver que levar interesse nisso, tem que verificar no livro como é que é. No decreto 84, né, parece que levantava 5 metros em frente da rua, tirava um ângulo de não lembro quanto, 33, eu não sei quanto, 45, o prédio em frente, quando o lado do ângulo, o lado superior do ângulo atingisse o plano vertical da rua em frente, que se via para onde estivesse o prédio, determinava, e dali tinha um ângulo de tantos graus, que eu confesso para vocês, nós vamos olhar aí, se der tempo nós olhamos. Não sei se aquilo era comum em outras cidades na época, eu não conheço nenhuma proposta daquela natureza, mas ele propôs isto. E nós aqui fazíamos isso. Vocês podem ver que todo prédio de Belo Horizonte tem uma altura e depois ele tem mais um andar, um pouquinho afastado e mais outro, vai afastando uma escadinha assim, como se fosse o degrau de uma escada. Então ele fez a fisionomia de Belo Horizonte, física dos prédios que foram construídos naquela época. Por exemplo, o Ibaté, o Acaiaca, aqueles outros edifícios cujos nomes eu me esqueci, que tem ali na rua Rio de Janeiro. Vocês compreenderam, tem todos eles que estão lá. Se vocês olharem, o ângulo está lá e nós vamos olhar a figura aqui. Isto eu acho que foi uma coisa que deu uma certa, assim, uma certa sinergia entre o plano diretor
dele e a ideia de planejamento. Porque o planejamento no Brasil, na época que eu comecei a estudar urbanismo, que eu entrei na escola de arquitetura, ele era feito o seguinte: a maior cidade e a cidade mais espetacular da América do Sul era Buenos Aires. E lá os urbanistas e os arquitetos faziam o plano diretor de todas as cidades. Então, nosso orgulho era pegar aquelas revistas que chegavam da Argentina, lá por volta de 1945, 46, e examinarmos, deixando de lado as coisas que o Le Corbusier tinha feito no Rio de Janeiro, que vocês conhecem, estão aí no livro, essa é a coisa mais conhecida. E São Paulo também já começavam a planejar alguma coisa, mas não tinha uma preocupação muito grande, não. As primeiras revistas que nós recebemos aqui eram uruguaias, porque o Uruguai seguiu a Argentina. A Argentina era uma líder, né, do pensamento, e era realmente, tudo era superior a nós aqui. É difícil transmitir essa ideia. Essa ideia, vocês têm, naturalmente, algumas relações, e nos livros, se vocês quiserem, vocês encontram isso. Mas então, ele começou a examinar o Rio de Janeiro, fez uma série de conveniências e começou a fazer o projeto. Aconteceu o seguinte: foi o Morro do Castelo. O Morro do Castelo era uma coisa impressionante no Rio de Janeiro, porque era um trambolho para o desenvolvimento da cidade. Aí ele começou, como em todo plano diretor, a história. Ele apresentou uma coletânea muito boa de desenhos maravilhosos feitos por estrangeiros que estiveram no Brasil. Ele veio a convite do prefeito do Rio? O Washington Luiz era o presidente. O presidente. O negócio era coisa de presidente, vocês estão vendo que era importante. Mas aqui vocês têm uma ideia do Rio de Janeiro na época. Isso é uma coisa que, para fazer uma análise disso, ele apresentou essa planta com o objetivo de mostrar o porto e o movimento. Era a centralidade na época que ele queria fazer. Ele mostrou como é que era o acesso. Nós temos que olhar as convenções aí para ver esse vermelho, o que representa. Botafogo, Copacabana, Ipanema. O Morro do Castelo está na área central da cidade. Quando ele veio aqui, professor, ele chegou a mostrar alguma coisa do plano do Rio de Janeiro? Fazer alguma conferência? Belo Horizonte, o que eu sei dele é que ele fez uma visita a Belo Horizonte, uma visita formal. Naquele tempo, é como se hoje uma pessoa viesse aqui no Brasil, um urbanista, ele não deixaria de ir em Brasília. Porque Belo Horizonte era planejado, era uma capital. Exatamente. Era realmente algo importante, não tenha dúvida. Mas quando ele veio aqui, ele não fez nenhuma conferência? Não. Ao que eu saiba, não. Ele encontrou os intelectuais da moda da época, os cronistas de jornais. Certamente. Exato, essas coisas todas, mas que eu saiba, eu nunca ouvi, nem sei se ele deu entrevista. Quando o Agache veio aqui, ele falou sobre a Pampulha, né? Ele deu um parecer, me parece que, sobre o que deveria ser feito. Parece-me, você falou, é o comentário dele, que lá seria bom para abastecimento da cidade. E o Juscelino, porque muita gente pensa, porque o Juscelino fez a Igreja da Pampulha, que é as coisas em 1942, 44, todo mundo confunde pensando que o Juscelino fez a Pampulha. A Pampulha estava lá. Porque, na verdade, a Lagoa foi feita pelo Negrão de Lima. Foi feito antes. Pois é. Bem antes do Juscelino. Bem antes, pelo Negrão de Lima, que era O senhor acha que ele falava de planejamento pela forte presença da economia capitalista em meio à produção de espaço, ou por que ele falava de planejamento? Esse planejamento regional, né? Como é que surgiu esse... É porque quando nós começamos a estudar urbanismo aqui, o curso de urbanismo, a Maria Cristina uma hora vai ler para vocês aí o nome das disciplinas. Era urbanologia, era planejamento regional, era mais isso, era bem diferente, não era só cidade assim, quarteirão, rua, era a cidade
ela, cidade, e as consequências dela. Para isso tinha história de urbanismo, história do urbanismo. Eu lembro, era ali onde é o Mineirão, no tempo do Juscelino, que dinheiro era a coisa mais fácil que tinha. Então, todo sábado tinha uma festa lá. Então nós falávamos assim, de lá era no alto do morro, ali onde é o Mineirão mesmo, naquele lugar, nós olhávamos e falei, esse Juscelino é doido, senhor. Olha lá onde é que está Belo Horizonte. Nós, que éramos os projetadores da cidade, falávamos isso. A gente via aquele edifício na Praça 7, a gente via lá, esse Juscelino é doido. Vocês estão vendo que, né, tudo aconteceu depois. E, felizmente, numa época em que não houve muito cuidado com esse tipo de crescimento. Ele era muito mais político, mais do interesse das pessoas do mercado imobiliário do que propriamente. Era mais ou menos o planejamento que nós enfrentamos na vida profissional, é uma senoide. Subia e descia. Tinha hora que estava muito bom, outra hora estava ruim, aquelas coisas. Mas... Duas perguntas. A primeira é, quando o Agache veio aqui, o senhor estava estudando, não? Não, 1925, eu sou de 1924, eu nasci em 24. Eu tenho só 91 anos. Foram relatos que o senhor ouviu das pessoas que estiveram com ele. Ah, sim, Né? mas muito pouco. E outra coisa, o Agache ele veio e falou de Belo Horizonte, e na verdade ele foi consultado sobre questões em Minas Gerais, que ele também falou do Barreiro do Araxá, o senhor lembra disso? Mas a Pampulha, o que eu quero explicar a você é o Qual o seguinte. objetivo, assim, por que ele falou da Pampulha? Porque ele achava que ali Ele- seria um reservatório, a criação da Eles estavam pensando o que cidade. fazer com a Pampulha. Falta a mas- minha memória, mas eu vou procurar aqui tem isso. O que aconteceu foi o seguinte, vocês precisam compreender que naquele tempo a Pampulha era assim. Há poucos dias, fazendo uma conferência lá na Sociedade de Engenheiro, eu falei que era difícil ir na Pampulha. Aí eu brinquei com as pessoas, falei, vocês querem ver quanto era difícil ir na Pampulha? Qual é a distância que vocês acham que a Pampulha era naquela época? Não agora. Aí um falava assim, mais ou menos devia ser, pelas dificuldades de hoje, seria Sabará e tal. Eu falei, não. Aí eles falaram, então... Trem, né? Aí eles me perguntaram, então qual é, no seu ponto de vista, que o senhor poderia dar ideia da Pampulha até Belo Horizonte? Eu falei assim, é muito simples, é daqui a Manaus, tá entendendo? Daqui a Manaus. E era. Então esse negócio eu quero explicar a você que o que ele falou sobre a Pampulha foi porque algumas pessoas falaram, eu acredito que ele não tenha ido lá. Acredito, não tenho nenhum documento, nunca vi que ele tivesse ido lá. A Pampulha era um lago e tinha uma função. A função era E abastecer a cidade. abastecer Depois a cidade. parou, né? Não, e realmente você vê que não precisava. Se quisessem, eu fiz um plano. Muitos anos depois, na época do Interplano, eu fiz um plano que chamava Peruca Verde. Você já ouviu falar, né? Pois é, o Peruca Verde era uma coisa assim. Você tinha a água da Pampulha toda, desde que o vale não fosse loteado. Foi quando esse trabalho? Hein? Eu lembro, eu acho que eu estava no Interplano. Exatamente. Foi quando, mas o senhor não lembra não, né? Do trabalho? Quando? O negócio é o seguinte, a gente fazia um trabalho desse sentido, né? Mas o Peruca Verde, o que era? Era preservação das Eu vou fazer uma síntese da Peruca Verde para Das vocês. nascentes verem. e dos córregos? A Peruca Verde era o seguinte, a bacia da Pampulha estava, quando nós fizemos, como eu disse a vocês, foi em 1960. Então, lá ainda não estava ocupado. Então, teoricamente, a bacia era pequena. Se fizesse um decreto do prefeito, igual fizeram com a Serra da Moeda,
Dava muita briga, muita coisa, mas vai indo, e acaba aceitando. Isso aí nós conhecemos que tem que ser desse jeito. Você faz, xinga a gente, mas de vez em quando sobra uma coisa ou outra em algum lugar. Lá em Itabira eu tive esse problema, ele trabalhou comigo lá, conhece esse negócio, aquelas coisas. Bom, aí eu peguei o vale, todas as nascentes, a cota maior, e marquei num mapa, na escala de 1 para 10 mil desses que já tinha da área metropolitana de Belo Horizonte. Então a Freusa, vocês todos conhecem a Freusa, maravilha, né? A Freusa desenhou em verde um trabalho, uma coisa maravilhosa. Tem desenhado isso? Eu lembro que tinha desenhado. Tem o desenho da peruca verde? Perique? O desenho? Não, o desenho que ela fez. Mas tem esse desenho ainda? Não, eu perdi, sei lá, já ficou com um jornalista aí que deve ter esquecido em algum lugar, lá num bar, uma coisa e tal. Aí, o que parecia? Ninguém guardava. Sabe o que aconteceu? Eu sempre gosto de dar um nome às coisas. Então eu dei um nome ao mar. Eu olhei, falei, escuta, olha a Pampulha como parece uma dançarina hindu. Vocês já viram aquelas dançarinas hindu? Assim, daquele jeitinho. Eu falei, tá, olha aqui, a peruca da dançarina. Aí, peruca verde. E aquilo foi um movimento, todo mundo queria ver a peruca verde, nós discutimos a peruca verde, aquelas coisas todas, e aquilo ficou. Se tivessem tomado providência naquela época, não tinha nada. Foi antes da lei 6766 de 79 de áreas de proteção, não foi? Foi. E foi foi depois da ruptura da barragem, que foi polêmico na cidade. Não, a ruptura foi de 50. Pois é. Você podia falar um pouco pra gente. A ruptura da barragem. Inclusive, isso interfere no trabalho do Continentino um pouco, né? Acho que ele... Eu não sei se tem algo nesse livro. Não, acho que não. Tem. Não, né? Certo, mas o que aconteceu foi o seguinte, foi descuido. A enxurrada, a barragem mal feita, aquelas coisas todas. Vocês conhecem, o prefeito de Belo Horizonte gosta de fazer o que eu chamo de viaduto guilhotina, vocês conhecem? Passa debaixo que você perde o pescoço. Né, quando rompeu a barragem? Viaduto guilhotina. Era o Negrão de Lima, o prefeito, quando rompeu, não? Não, era o Janete. Deixa eu ver. Acho que era o Janete. Acho que era o Janete. Teria que olhar para ter uma referência. Aí... Eu só na prefeitura, você vê até os retratos. Então aconteceu o seguinte, fizeram uma barragem lá, naquele tempo que não tinha as características de uma barragem bem feita. O que aconteceu? Chovia, a enxurrada levava um pouquinho de terra. Ficava um sulco. Chovia, o sulco aumentava. Chovia, o sulco aumentava. Uma hora o sulco ficou a ponta do sulco, ele estava lá na encosta da barragem, que era assim, né? Vamos dizer assim. Ele veio subindo a extremidade dele. Chegou uma hora que ele chegou na altura da barragem, uns 2 metros abaixo da altura da barragem, suficiente para dar a vazão que arrastaria a barragem, porque estava mais baixo do que a água, aquela quantidade de água enorme, quilômetros e mais quilômetros de água, naquele nível, até chegar no nível daquele sulco, que já não existia mais, porque quando chegou no nível do sulco, a barragem já tinha... Esvaziou tudo. A lagoa ficou vazia. Não, mas ela ficou poço d'água no lugar, porque ela é como qualquer barragem. Naturalmente não foi. Ali foi um acidente, uma coisa. Aí depois reformar. Não. Rompeu como acidente. Como acidente, como decorrência. De uma hora para outra, a ruptura da barragem. A ruptura da barragem. O que eu posso garantir de vocês que alguém, não sei se... não é coisa muito importante, porque ele só servia para, naquele tempo não tinha televisão. Mas tinha muito rádio, muita estação de rádio. Então os repórteres gostavam de falar sobre Belo Horizonte, aquelas coisas. Então, qualquer
qualquer coisa que se ligasse em Belo Horizonte, estava falando na ruptura da barragem. Consertaram aquelas coisas, reformar, aí aconteceu o seguinte. Como sempre, não é nada novo, porque eu já contei para vocês que tem coisas mais recentes, também assim, né? Então, do campo, da profissão, não é certo? É da cidade, é da administração, é da forma de comparar, do pouco cuidado que se tem com os elementos da cidade, aquelas coisas todas. Para vocês, o que interessa é isso. Vocês saberem que a cidade não é bem cuidada pelo morador. Ele é ingrato. Está entendendo? E quando o senhor entrou para a prefeitura, antes a peruca verde veio depois. Mas as diretrizes para Pampulha, tinha alguma diretriz definida só para Pampulha? Não. Eu fui para lá como chefe do serviço do plano diretor, que era o cargo de hoje. Foi assim, em 1949, nós formamos em arquitetura, a minha turma. 16 alunos da turma de arquitetos, com exceção de 2, 14, fizeram o curso de urbanismo, porque era uma novidade. O doutor João eu vou contar para vocês como é que é o negócio. O doutor João Kubitschek é um homem, uma figura maravilhosa. Você conheceu, né? Não, conheci só o rosto dele. Gentleman. É o gentleman, perfeito. E amigo de relações, primo do Juscelino. Então, ele leu num lugar qualquer aí, ou num jornal francês qualquer, que era hora de fazer planos diretores da cidade toda. Então ele passou no Rio de Janeiro, veio acho que de Paris, não sei onde, passou no Rio de Janeiro, foi visitar o ministro da Educação. Naquele tempo o curso de urbanismo, o curso de arquitetura, diplomas, essas coisas, era tudo no Ministério da Educação, que era muito pequenininho, tinha muito pouca coisa e tal. Aí chegou lá e falou, olha, eles estão querendo fazer um plano diretor, e ele muito avançado nas ideias dele. Aí o ministro falou, olha, nós temos aqui um curso de arquitetura, de urbanismo, mas ele não foi ainda aprovado, o decreto está preparado aí, mas não foi aprovado. Aí o doutor João falou, o senhor podia aprovar para nós? Não teve dúvida, ele só gritou para a secretária, lá chegou e ele nem falou, discou, e nós ficamos fundando o primeiro curso de urbanismo do Brasil. Lá em São Paulo, em Recife e no Rio Grande do Sul, estava a turma do Rio Grande do Sul ligada à Argentina, ligada à coisa. E em Recife tinha lá o Antônio Baltar, que vocês todos devem ter lido alguma coisa dele, que era um cara fantástico, muito estudioso, que veio para cá, para Belo Horizonte, para ajudar o padre Lebré. Lembra do padre Lebré, economia e urbanismo, aquelas coisas? O senhor pegou essa herança da SAGMAX, então, no serviço do plano... Não, eu peguei herança que eles fizeram do plano diretor em Belo Horizonte, porque aconteceu o seguinte, em 1949, eu formei, comecei a lecionar na escola e fui aluno do primeiro ano do curso de urbanismo, o primeiro curso de urbanismo, que a Marieta conhece bem. Se vocês verem a lista das disciplinas, vocês vão ver que coisa maravilhosa que era. Nós mexemos muito com o plano de Filadélfia. Tem um livro de urbanismo aí que nós começávamos e foi engraçado. Eu fiquei meio conhecido em matéria de urbanismo, porque eu estava no plano diretor, não entendia nada daquilo. Chegou aí um livro chamado Can Our Cities Survive? O livro estava acontecendo o seguinte, o livro descrevia o tráfego, os problemas de tráfego nos Estados Unidos a partir de 1915 até 1940. É a mesma coisa que aconteceu da época que eu comecei a estudar e o tráfego de Belo Horizonte. Se vocês fizerem jogar um em cima do outro, é quase que a mesma coisa. Então, como eu vivia lendo aquele livro, qualquer coisa que eles perguntavam de tráfego aqui, eu falava, olha, isso vai acontecer aquilo. Eu comecei a ficar sendo uma espécie de
conhecedor de urbanismo, não sei, os jornalistas não tinham muito assunto, todos eles jovens, logo arranjamos amizade com ele, o Afonso Souza, o Djalma lá no estado, era uma série de jornalistas que muito inteligentes. Então a gente falava uma coisa e ele bordava aquilo e ficava uma beleza. Eu falei, mas que beleza, que negócio que eu falei. Não, era ele que tinha dado substância àquilo. Está entendendo? Vou perguntar para o senhor. Antes dessa coisa do plano diretor, teve a comissão técnica consultiva da cidade. Que o Lincoln Vitinho participou, o senhor lembra disso? Não. Comissão técnica consultiva, que é lá de 34. Tinha o Ângelo Murgel. Isso, exatamente. Exatamente, mas essa parte eu já tinha saído da prefeitura. Não, você não tinha isso foi bem antes. Não. Você está falando. Não, mas aquilo lá, se você olhar aí, era uma coisa muito primária. A cultura deles era, talvez, a cultura deles atingisse em extensão, assim, geográfica, Ouro Preto. Não chegava nem em Juiz de Fora. Eu falo assim, porque já tinha... Juiz de Fora era Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Não, Juiz de Fora era a maior cidade de Minas Gerais e não gostava de Belo Horizonte, achava... Só Rio de Janeiro. Eu falo porque a tradição de preocupar com o planejamento da cidade, né, vem desde Airão Reis até passando... Aí é que você vê. Olha, a história do Airão Reis é muito interessante. Você sabe que o Airão Reis não terminou plano diretor nenhum, que ele foi embora. Aí aconteceu, para mim é um fato interessante, eu vou contar para vocês, que está no Abílio Barreto, mas descrito aquelas letrinhas que ninguém lê, tá? O livro do Abílio Barreto tem uma porção de observações com letrinha melhor, ali tem informações maravilhosas. Então tem essa. O Airão Reis foi embora e ficou no lugar dele, eu esqueci o nome, vocês me desculpem, acho que foi Francisco Bicalho, sabe? Acho que foi Francisco Bicalho. Então, uma comissão procurou o Francisco Bicalho e ele autorizou tirar 100 carros de lenha da beirada do Arruda, desde o parque até na praça da rodoviária. A única coisa que eu posso dizer a vocês que era tá entendendo? Uma mata linear que existia e que 100 carros de lenha, acabou tudo, ninguém nunca viu uma árvore ali, dos que eu conheço, eu nunca vi uma pessoa que ficasse sabendo de uma árvore ali. Foi dali que eles tiraram toda a lenha para os belo-horizontinos cozinharem, até 1930, vamos dizer assim. Esse era o tipo de projetos de interesse de planejamento que prevalecia. Não era corrupção, não. Era ignorância. Não pode queixar desse pessoal. Mas era a realidade nossa. Então não teve esse negócio. Tinha algumas pessoas que... Aí vocês podem ver que apareceram homens fantásticos escrevendo sobre Belo Horizonte. Certo, eu vou só terminar aqui passa umas páginas aí para vocês verem. Por exemplo, eu acho que aí para mim tem uma fotografia que é do meu interesse. Sabe qual que é? É uma fotografia em que ele focaliza o Pão de Açúcar. Você vê que o que ele pensava, o que ele queria quando ele viu aquelas coisas todas. Não é agora, porque o Pão de Açúcar hoje, ele, por mais que ele esteja lá em cima, tem os prédios, aqueles prédios enormes, aquelas coisas que eu gostaria de mostrar a vocês rapidamente aí. Quer ver? Aquilo que eu falei sobre o plano diretor dele. Você vê que havia homens que tinham dimensões universais, eles gostavam, os modelos que eles escolhiam, esse projeto da Cidade Universitária do Rio de Janeiro, é dimensão de Universidade de Harvard. Outros, se vocês compararem e tiverem modelo de comparação... Mas esse modelo aqui, ele parece muito com o modelo da construção, do relatório da construção.
de Belo Horizonte. Era um padrão? Como é que era isso? Porque, sabe aquela história de analisar saneamento, analisar água, analisar Tudo. tudo está aqui. Tá, ué, tá aí tudo. O mesmo critério. Não, aqui. Tá, acho que Certo. aqui tá um pouco mais, né? Porque o Aaron Reis é mais técnico, mais... Pois é, mas aqui ele estuda tudo. Aqui já tem um pouco mais ele é propositivo. sociológico. E ele é mais propositivo. mais sociológico também. Eu acho que tem uma diferença. tem um pouco. Olha bem aqui lá. Eu acho. Aqui, ó, achei. Ah lá. Deixa eu ver. Essa foto, ó. Você desenha. Pode ser essa? Você desenha. Ah, mas era desenho forte. Não, esse aqui grande. isso aqui é uma reprodução de quadro. Vamos ver um pouquinho, vamos passar na frente aqui. Só, aqui, ó. Aqui. São fotos. Ele ficou impressionadíssimo com o Pão de Açúcar. Você está entendendo? Aqui é a história da cidade, aquela coisa toda, mas você quer ver? Eu quero mostrar aí. Isso aqui é o negócio da água lá, do abastecimento. Isso aqui é a praça lá do Palácio. Aqui é uma vamos dizer, tem um escritor. A escola tem todos os livros de viajantes estrangeiros que tivesse no Brasil. Tem ali naquela estante ali. Essas fotografias foram tiradas de livros daquele tipo. Aí, aqui está mais coloridinha, capaz de ser. Olha aí. O cuidado que ele teve em detalhar bairro por bairro, tá entendendo? Vocês olham aqui, e ele teve aqui muito tempo, e ele não fez plano diretor, não, ele só doutrinou elementos funcionais do plano diretor. Aqui é a perspectiva as perspectivas que ele e os... Olha para você ver. Eles queriam fazer do Rio de Janeiro a Brasília, certo? Pode olhar aqui, não é brincadeira. Aqui, ó, vocês olham como é que eles se preocuparam, os detalhes que ele apresentou. Aqui, ó, aqui aquele que eu falei para vocês. Olha para vocês verem aqui. Olha lá. Belo Horizonte, se vocês olharem os prédios, não é desse jeito, porque a altura foi limitada, não foi tanto assim, mas você quer ver? Acho que é aqui, quer ver? Aqui, esse aqui já é o cianométrica dele. É, exatamente. Não, tem muita instrução histórica. Isso aqui é a perspectiva da Praça do Castelo. Vocês conhecem, vocês estão vendo aí que ele não brincava não, olha aqui. Olha aqui. Vamos aproximar pra gente ver. Abre aí, mulher. Olha aqui que coisa linda. Olha aí. Olha aqui as avenidas que ele queria. Ele não estava brincando, não. Avenida Arborizada. E os morros. Matos. A ideia dele. A ideia dele. Agora, terceira parte. Os grandes problemas sanitários. Isso que eu acho que tem uma semelhança com o plano de Belo Horizonte, né? Inundações. Então aquelas inundações que vocês veem em São Paulo, todo mundo andando, não é novidade não. Aqui também tinha, e boa, sabe, grande, águas pluviais. Aqui, ó. Professor, o Lincoln Tinentino pegou muita coisa do Agache, né? Se a gente pensasse em termos de metodologia, tem uma perspectiva. Não, mas a formação dele. Não, mas tem aquela perspectiva que ele faz de Belo Horizonte que lembra um pouco os desenhos do Agache. Você lembra? Lembro. O plano de 41 que eu estou falando. Isso, exatamente. Mas havia o seguinte: o Lincoln, eu vou te dizer. Você tem razão dele estar fazendo, porque era normal, universal aquele conhecimento. É foto lá, Olha aí para você ver como é que ele destacou a paisagem, não as casas. Eu dou um valor muito grande à colocação dele em relação à natureza. Para ele estava a presença. E você vê nas observações dele aqui, não estão muito claras desse jeito, mas é mais ou menos isso, sabe? Olha as curvas de nível aí, como é que eles tentaram trabalhar com esse negócio. Que não era muito normal não introduzir isso, mas vai passando, vamos ver. Essa é a parte dele de edificações. Arborização. Vocês devem dar uma olhada nisso, porque vocês vão compreender por que o Código de Obra de Belo Horizonte é daquele jeito. Aqui, ó. Você pode ver, olha aqui, ó.
Aqui, a rua, o ângulo, 5 metros. Ele reclamava de rua, de prédio de 12 pavimentos e rua de 6 metros. O que de vocês, o que interessar, pegar o livro e dar uma folheada nele, porque é muita coisa, está entendendo? Não é a gente saber, é só a gente tomar conhecimento. Eu acho que só do Agache ter vindo aqui, e ele está acabando de fazer esse trabalho, né, e tal. Tudo. Já serviu como assim, ele já virou uma referência para Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Tudo aqui, ó, olha aqui. Tem a coisa do movimento pela Cidade de Jardim, que ele era ele participava desse movimento. Ah, né? não tem dúvida, era. Aqui, ó. O Continentino, eu falo que o Continentino. Participando do movimento Cidade Jardim. Movimento pela Cidade de Jardins, né? Porque tinha um movimento pela Cidade de Jardins. Então tinha essa vertente desse movimento. Então acaba que o Continentino ele vai entrar nessa seara. Os fundamentos dele vão estar muito ligados a essa visão de urbanismo que eu falo. Assim. O Lincoln Continentino, eu vou explicar a vocês. Na prefeitura tinha um senhor e o cunhado dele. Eram os que aprovavam planta de. Um aprovava planta de arquitetura e o outro aprovava planta de urbanismo. O Lincoln teve quase 10 anos querendo aprovar, transformar a fazenda do seminário, aquela da Universidade da PUC. Da Católica. E eles não deixaram. O Lincoln teve a participação e ele vai morar no Rio, né? No período ele sai de Belo Horizonte. Mas gostoso com a cidade. Tinha que ficar, porque o cunhado dele era o prefeito era casado com a irmã dele. Certo? Na época, nem assim ele teve tanto. Hein? Quem que é o avô do prefeito, irmã né? dele, a Continentino, irmã dele, casada com José Oswaldo Araújo. José Oswaldo, o prefeito. Vem a ser avô do Gustavo Pena. Araújo. Isso mesmo. E essa família Continentino era muito importante aqui, né? Famosa. Eles são extremamente poderosos. O senhor chegou a conviver com o Continentino? Hein? O senhor chegou a conviver com o Continentino? Igual, por exemplo, com... A gente não via, né? Como o senhor falou do Recife, Baltar. Não, o Baltar eu tive mais contato com o Lincoln Continentino, eu gostava dele, mas ele não era professor de nenhuma escola mais. Ele já estava numa idade mais avançada, já tinha escrito esses livros, essas coisas. E eu ia à Sociedade Mineira de Engenheiro e lá nós conversávamos demais. Esse negócio de Furna, essas coisas, eu conheci tudo isso por intermédio dele, mas assim, era uma conversa de duas pessoas, eu admirando aquelas coisas dele, sentindo que injustiças e outras coisas, mas não adiantava nada falar, era aquilo que era a situação, né? Então eu não tive com ele o que eu tinha com o Baltar. O Baltar não, o Baltar foi meu amigo e ele vinha muito a Belo Horizonte e nós conversávamos demais. Eu não tinha ligação com São Paulo, nós não tínhamos ligação com São Paulo. O paulista vinha aqui, assim, vinha na escola, fazia uma conferência, tá entendendo? Mas o sujeito vinha, subia lá no palco, eles elogiavam o sujeito, falavam que ele era muito bom, tal, aí ele agradecia e falava uma conferência e acabava a conferência, então servia um chocolate, uma coisa qualquer, e terminava tudo ali. Então eu nunca tive uma relação muito grande com arquitetos, não. Tive com a turma que me examinou para livre docência na minha tese. Sobre o Continentino, quando o senhor estava na prefeitura, muita coisa que ele projetou foi executada, por exemplo, pelo Juscelino Kubitschek, né? Essa coisa das avenidas alongarem, a lei da contorno, tudo estava no plano dele de 41, das coisas propostas para Belo Horizonte. O senhor tinha algum diálogo? Não, naquele tempo, sabe o que acontecia? Naquele tempo tinha um arquivo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como é que chama aquela avenida que sai da rua Jacuí, vai até lá na esplanada
da ferroviária lá, ferroviária lá, como é? Não, a outra. É de Food Valley ali, Planinha. do Horto, Planinha, como é? Tem uma delas tem um nome. Silviano Brandão. Aí, Silviano Brandão, a gente chegava, era uma maravilha de projeto, é dele. Perfeição, largura, todas aquelas coisas. E o interessante, mas o que tinha lá era o seguinte, quando a gente ia lá, tinha cavalo pastando na rua, porque não houve aquele trecho de Belo Horizonte não era conceituado, era atrás da floresta. E eu não sei se vocês sabem que Belo Horizonte, quando construíram o sistema ferroviário brasileiro, tinha uma constante. De um lado, a sociedade, o pároco, a igreja, e do lado de lá, a zona boêmia. O conde, aquele conde que fez aquela casa maravilhosa ali da Condessa, como é que chama? Ali em frente à estação ali. Santa Maria. Pois é, o conde, ele quebrou aqui em Belo Horizonte, ele ficou na miséria, aquelas coisas. Ele foi vítima de um preconceito. Ele foi um dos primeiros a fazer o prédio dele. Onde é que ele fez? Do lado de cá da estação. Mas a floresta, que hoje é um bairro residencial maravilhoso, aquelas coisas, se prostituiu, vamos dizer assim. Antes de vir para a rua Guaicurus, a coisa feia mesmo era lá, você sabe? Estava lá. Então, ele não pôde nem vender a casa dele, porque ninguém comprava. Mas estava no lugar, dentro da lógica do sistema ferroviário brasileiro. Toda estação que você for no interior, você pode ver, se vocês conhecem cidade do interior, mora em cidade do interior, se vocês, pode ser que não seja agora, mas a história era essa. A cidade era dividida em duas partes, muito bem divididas. Do lado de lá dos trilhos e do lado de cá dos trilhos. Vocês sabem disso, né? Terminava a fala. Era uma espécie, sabe o que eu chamava isso? Uma morfologia urbana. O livro, não sei se vocês sabem, ele tem duas partes. Uma parte é de saneamento e a outra é de urbanismo. Exatamente. Eu peguei a parte do saneamento. Exato. Vou pegar a parte do urbanismo. A parte do urbanismo que é melhor. Que é essa segunda parte, a questões de urbanismo. Exato. Por exemplo, Molevade. Já que o senhor trabalhou. João Molevade. O desenho. O projeto de João Molevade, vocês veem o seguinte, o primeiro plano diretor de João Molevade eu que fiz. O primeiro plano diretor, depois, em 1960. Que virou cidade, de verdade. Virou cidade. Mas o Lincoln, a gente admirava, porque lá é uma cidade difícil, né? Topografia difícil. Mas a distribuição da cidade no território, como ele fez, tinha que ser difícil, porque o negócio foi o seguinte, veio um sujeito aqui entusiasmado com a França, o João Molevade era muito famoso no tempo da Revolução, aquelas coisas, tudo isso, era um cara lá, aí eles resolveram fazer usina ali, o lugar mais inadequado possível. Ali houve um erro, o mesmo erro de Ipatinga. Ipatinga é uma cidade que tem um trabalho maravilhoso, um projeto bom, um projeto cuidadoso do Ardi. O Ardi foi urbanista. Eu admiro o projeto. Rafael Ardi. Ipatinga, né? Hein? Ipatinga. Ipatinga. Está falando de Ipatinga. Agora, quem escolheu, eu não vou dizer, mas vocês conhecem historicamente, escolheram o lugar para uma cidade. Qualquer lugar de Minas Gerais é a pior alternativa de clima que pode existir no mundo, é de Ipatinga. Ou não é? Vocês conhecem bem? Podia ser Valadares. Ou Muriaé. Não, mas aquilo ali não foi planejado. Eu estou falando escolher um território, olhar num território e falar assim, vamos determinar o sítio da cidade. Professor, naquela região ali, teria uma outra opção para localizar uma atividade, uma centralidade socioeconômica ali? Teria outra opção? É muito simples. Qualquer lugar, eu vou te responder de uma maneira simples. Não, mas ali que estava o ouro deles, a economia estava ali. Minha filha, mas eu vou te falar
Itabira, quando eu fiz o plano diretor de Itabira, eu preocupei para não haver nenhum ponto da cidade abaixo da cota 700. Nenhum ponto. Isso foi a minha tese maior, foi assim, chamei o pessoal e falei, vocês têm uma maravilha de lugar desse aí. Itabira, gente, é uma coisa fantástica, o sítio de Itabira. Mas Itabira, a minha ideia era não haver nenhum ponto de Itabira abaixo da cota 700, porque o clima, mas no Vale do Rio Doce, a relação altitude-clima é uma coisa, porque o Vale do Rio Doce é um vale apertadíssimo, não tem ventilação, não tem nada, é só calor. Mas é o seguinte... Aqui, o Belo Horizonte está aqui, só que não tem desenho. Tá Belo Horizonte, tá? Não. Olha, gente, se vocês pegarem esse livro aí, as figuras aí, quem não tivesse um curso e pegasse esse livro, ele faria qualquer projeto desses que tem em Belo Horizonte. Com exceção dos do Niemeyer, que não são diferentes, né? Ele formou-se em engenharia, aqui em Belo Horizonte. Foi para Harvard. A primeira notícia que eu já tive, assim, através do tempo, de uma pessoa sair de Belo Horizonte e ir lá buscar conhecimentos. Numa época que era raríssimo. Era raríssimo. Então, eu já o admirava por isso. Mas não é só isso. Ele era um entusiasta da Tennessee Valley, que é a obra da escola, que tem aqui arquivada. Vocês olham para vocês ver que maravilha de coisa. Sabe por quê? Porque era uma filosofia. A barragem não foi feita só para produzir energia, não. Ela foi para produzir energia num lugar onde, na crise de 1929, era o lugar que mais precisava de energia. Era o lugar que mais precisava. Quer dizer, ele estava olhando o homem, a sociedade, o ser humano, está entendendo? Por isso que eu falo para vocês, tem umas coisas aí que, se vocês vissem, houve gente que pensou no homem. E que, felizmente, agora vocês estão caminhando para isso. Eu tenho visto alguns projetos de aluno aí, quando eu estou vendo, vou dizer a vocês, já estão pensando, já estão conduzindo os projetos de Belo Horizonte. Você já vê pessoas interessadas, tá entendendo? Em saber que você faz arquitetura não é para o sujeito admirar, assim como o Niemeyer fez a igreja de Pampulha, então todo mundo fala, que manda, o Niemeyer é formidável. E é mesmo, não estou falando que não é, mas ele não pensou em ninguém. Ele era genial, é outra coisa, ele não tinha espaço na mente dele para isso, mas a gente tem a impressão, pelas obras dele, que ele não preocupou com o homem em nada. A pessoa, o indivíduo, você pode ver, tem projeto dele aí, se você for examinar o projeto arquitetonicamente, um quarto que ele fez, uma janela que ele colocou, ele era maravilhoso nisso, nessas coisas. Por exemplo, isso aí é uma lição viu? Lição do Agache. Aqui, o Código de Obras. Essa escola foi feita na época que todos os princípios da Prefeitura de Belo Horizonte estavam em conta. Você não vê aí nenhum projeto que a verga tenha mais de 30 centímetros. Por quê? Porque o ar vem aqui, o ar frio sobe ali, passa ali, o ar quente sobe, vai, tá entendendo? Isto era uma tese fundamental para os professores da escola de arquitetura. Porque se você abrir aquela janela ali, a temperatura muda aqui, que eu garanto que na mesma hora você sente a diferença. E vocês podem olhar que a Prefeitura de Belo Horizonte cuidava, e essa dimensão aqui era calculada mesmo, tinha que ser 1/3 da área do piso, nenhuma parede externa aqui podia ser mais de 2,5 vezes o pé direito, distante de uma janela. Vocês podem olhar. Isso são coisas que a Prefeitura de Belo Horizonte tomava, mas por causa do Agache. Entendendo? Foi o Agache que ensinou isso para nós. A arquitetura é uma coisa assim. Aí você fala, mas como é que era a arquitetura? Para mim, eu entrei na escola, a primeira coisa que eles me mandaram fazer
um projeto de arquitetura. Primeira, olha bem, você vê o perigo. Foi uma fachada de um templo dórico. Enquanto nós não desenhamos o livro do Vignola, é Vignola, né? Como é que chama? É o Vignola. Nós não podemos fazer nada em arquitetura. E tinha professores maravilhosos, como o Bert. Os projetos do Bert são esses. Vocês conhecem esse projeto aqui na esquina da Avenida Brasil, aqui, com Afonso Pena, que, naquele estilo que permaneceu lá em Lourdes, que chama Pó de Pedra. Você conhece aquela casa ali? Aquilo é projeto do Bert. Olha, vocês verem aquele projeto de uma residência. A colocação dela, tá entendendo? O terreno ajudou um pouco, tal, aquela coisa. O cara era rico, comprou aquele terreno, plano. Mas olha para você ver naquela casa, para um pouco lá e olha para ela. Você pode olhar, nós tínhamos projetistas maravilhosos. O senhor Eli, que era diretor aqui da escola, o senhor Eli, ele fez o palácio do Araxá. Aquilo ia ser o cassino do Brasil. Foi feito para ser um cassino. Mas por azar, quando terminaram aquele monstro daquele prédio, uma projeção maravilhosa, você precisa ver o paisagismo daquilo lá. Eu fui contratado para fazer, eu tenho um trabalho que deve estar na Universidade Mineira de Arte. Eu fui contratado pela Hidrominas para colocar todas as plantas que o Júlio Marx colocou lá no Hotel do Araxá, no lugar que tinha uma planta velha. Eu passei lá um mês, eu levantava às 5 horas da manhã e ficava até de noite. Coloquei aquilo, todas aquelas plantas. O Júlio Marx ali caprichou, tinha uma coisa maravilhosa. Não saiu o jardim. Tá aí, tem muitos projetos feitos por pessoas fantásticas que também seguiram isso, porque eles tinham uma planta, o Júlio Marx deixou uma planta, um painel assim de uns 3 metros de comprimento por 2,5 de altura, com o jardim e as plantas. E as listas, né? Nome científico, aquelas coisas. Era uma obra maravilhosa. Sumiu tudo. E o plano é do Continentino, né? O plano de urbanismo do Barreiro do Araxá. Foi o Continentino que fez. Inclusive tem o parecer do Agache. Pois é, mas quem mexeu lá mais e que deu aquela coisa é o mesmo que fez essa secretaria do Banco do Brasil aqui, o Luiz Signorelli. O Luiz Signorelli é de Três Corações. Arquitetura. Ele era professor que fez aqui. Você pode ver que o estilo é o mesmo. Uhum. O Bert, por exemplo, veio do Rio de Janeiro para cá trabalhar no escritório do Signorelli. Então ele fez essa casa aqui, fez o ginásio Marconi, fez aquele prédio em frente também, que tem aquela escadaria na frente, é projeto dele. Mas era impressionante também como que o urbanista naquela época, igual o Continentino, olha as referências que ele usava, né? Olha o rol de todos os autores. Eles estudavam muito. Não, era uma coisa. Eu falei, o curso de urbanismo que começou aqui na escola era para. Nós é porque éramos burros, mas era para preparar gênios de urbanismo. Professor, quando o Continentino faz o plano da cidade Jardim, hein? Quando o Continentino faz o projeto da cidade Jardim? Olha, eu não posso te garantir que seja projeto dele, não. A cidade Jardim, o que eu conheço da cidade Jardim não foi lido em lugar nenhum, foi vivido. Eu cheguei em Belo Horizonte em 1941. Em 1938, aquilo lá era mata. Ali onde tem a Assembleia, que é mais recente, até 1950. Estou falando em Cidade Jardim mesmo. Ali onde a escola de o museu, aquelas coisas tudo. Aquilo foi feito assim,
eu vou te dizer, a Cidade Jardim deve ter sido feita, eu não posso te precisar de coisa, mas foi feita num tempo extremamente curto. Você pode ver que todas as casas são pó de pedra. Pó de pedra era de 35 a 38, a 39. É o plano urbanístico que é do Continentino. Não, isso é que eu estou dizendo a você. É, exato. Cidade Jardim, teoricamente, é acima da Avenida do Contorno. Exato. Que tinha ali um trilhozinho que ia num sanatório ali, e de um sanatório ia lá onde é o shopping, que é a Avenida Rajagabalha. Era um trilhozinho, uma coisinha pequenininha, aquelas coisas todas. Isso ficou até 1960. Ali, 60, até é capaz de ser depois de 60 ainda, a Rajagabalha não existia. Ela foi feita por uma jogada de um desses prefeitos inteligentes. Então, quando eu falei para você, desculpe, eu quero falar o bairro de Lourdes, porque o bairro de Lourdes era uma joia. Uma joia. Agora, vocês fazem ideia, todas as ruas, era uma rua ociosa. Aquela praça ali, ela começou a ser construída em 1950, que é a praça lá, onde tem aquela igrejinha. Como é que chama? Ah, tá. Lá onde era da Assembleia. O primeiro prédio, quem fez lá fui eu. É na esquina de Ouro Preto com ali, perto da Barbacena ali. Ali era tudo mata. Tudo mato, tudo era mato, sabe? E a Cidade Jardim, como é que ela inseria nesse contexto? Não, aconteceu o seguinte, começa por isso, você vê lá que os padrões de construções que tem lá são diferentes do resto dos padrões de bairro de Belo Horizonte. Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, mas não sei, só coisa, Assembleia, mas... Por quê? Porque eles, aí é que está. Já existe uma nova legislação, então eles foram obrigados a deixar a parte de área pública. Olha bem para vocês verem o que seria Belo Horizonte se tivesse uma lei igual àquela que fez ali aquela área da Assembleia, daquela região ali, você está entendendo? Aquele grupo escolar que tem ali, na praça ali mesmo, em frente à igrejinha lá. Aí vocês vão ver a dimensão daqueles prédios. Você pode ver, tem prédio de 15 pavimentos. Aí apareceu a Assembleia para lá e dali um pouco os deputados fizeram uns negócios compridão lá, que já não é o mesmo padrão. Mas é uma coisa, a cidade representa em pedra e cal o que o povo pensa. Aquele prédio lá é o deputado de Belo Horizonte. Aqueles prédios lá, porque a Assembleia fez uma opção de anexo, vocês conhecem ali, os outros prédios não, são prédios que vocês conhecem lá, Ministério da Justiça, vocês conhecem lá bem, né? Prédio com padrões bons. Mesmo os prédios que naquela época só podia ter 5 ou 6 pavimentos, lamentavelmente, os prédios não são do padrão da área.